Você já sentiu culpa ou frustração quando pensou na educação dos seus filhos? Então fica aqui com a gente, que hoje a gente vai falar sobre isso. Por que sentimos culpa e frustração e como podemos fazer para melhorar tudo isso? Olá, o meu nome é Maria, eu sou da Inspiração Educativa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre culpa e frustrações da maternidade. Parece algo comum, né? Mas é algo que nos incomoda profundamente, eu tenho certeza disso. Eu tenho 4 filhos, todos meninos, né? E as minhas culpas e frustrações, principalmente da primeira maternidade, foram temas que me levaram a fazer pesquisa, né, e desenvolver ferramentas para poder educar os meus filhos. Hoje, com certeza, eu tenho menos culpa e menos frustrações que há 16 anos atrás, quase 17, quando nasceu meu primeiro filho. Mas isso não vem assim, né, de forma dada, gratuita. Para que a culpa e a frustração diminuam, a gente precisa de uma coisa poderosa, que é o conhecimento. E o conhecimento muitas vezes nos é negado enquanto mães. É verdade. Quantas vezes a gente não escuta que ser mãe é algo divino, né? Ser mãe é um dom, é quase como um sacerdócio. E a gente meio que cresce acreditando nisso, a sociedade diz isso, a mídia faz com que a gente pense isso, não é verdade? Nas novelas, as mães são altamente instintivas, né? O instinto materno, ele se sobressai a qualquer outra coisa. Então nós acabamos educando os nossos filhos baseados nesse pensamento que instinto materno e amor são suficientes. E a prática vai mostrando pra gente que não é bem assim que funciona. Muitas vezes a gente se frustra, a gente se culpa e não sabe nem por quê. Né? O sentimento de culpa às vezes é gigantesco. A gente trabalha demais, fica com aquela coisa do tempo, né? Porque historicamente está construído que para você ser uma boa mãe, você tem que ficar uma boa parte do seu tempo com seu filho. Mas como você faz isso se você trabalha 9 horas por dia, fica mais 1 ou 2 horas no trânsito? Quando você volta para sua residência, você tem que limpar a sua casa, fazer a comida muitas vezes, né? Principalmente as mães que vivem sozinhas, sem os pais das crianças, como é o meu caso, por exemplo, né? Eu sou mãe de 4 filhas, eu sou separada e hoje na minha casa somos eu e os meus 4 meninos. Eu não tenho empregada doméstica hoje, né? Eu já tive babá, já tive uma pessoa que me ajudava com a limpeza, mas um dia a gente conversa sobre isso e a gente fala também sobre os prós e os contras de ter uma babá, que traz algum conforto, sim, né? Mas também tem os contras quando a gente fala de educação de filhos. E um dia eu explico para vocês por que eu não tenho mais, por que eu fiz essa opção e como eu consigo controlar, né, tudo isso. Porque eu também trabalho, tenho um emprego, né, fora o canal, que eu tenho que dedicar horas por dia. Na verdade, tenho 2 empregos fora do canal, para poder dar conta dessa molecada toda. E hoje eu posso garantir para vocês que eu sinto menos culpa, mesmo com todo esse cenário, né? Sozinha, com os 4 filhos, responsável pela educação deles, trabalhando, cuidando da casa, cuidando da educação deles. Eu me sinto muito menos culpada e frustrada do que lá no começo da minha primeira maternidade. E o que mudou? Né? O que mudou foi conhecimento. Pesquisa, eu descobri ferramentas que poderiam me ajudar demais na educação dos meus filhos. Eu as utilizo e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. A culpa é um sentimento quase que uma falta de. É como se eu tivesse tido uma outra forma de fazer, mas como eu não fiz, eu me sinto culpada, né? É como se eu tivesse 2 opções e tivesse optado pela opção errada. Mas será que eu sempre tenho 2 opções? Será que a gente não faz, às vezes, por só conhecer uma opção e mesmo assim a gente se sente culpado? Não é? Quantas vezes a gente não se sente culpado? Quer ver um exemplo clássico? Um dia você foi ao mercado, uma criança estava jogada no chão, gritando, esperneando, que sei lá, queria alguma coisa, um doce,
sei lá, um refrigerante ou um brinquedo do mercado, e você olhou de longe para aquela criança e pensou: se um dia eu tiver o meu filho, ele jamais vai fazer isso. Alguns anos se passaram, você é uma mãe dedicada, amorosa, lembra do instinto materno? Instinto materno altamente apurado, amor de sobra, mas um dia o seu filho faz uma coisa parecida, né? Não precisa ser a clássica cena do mercado, mas ele te contraria em algum aspecto, ele faz uma birra, e aí vem aquele sentimento de culpa. Meu Deus, o que eu fiz, né? Ou eu acho que eu exagerei. Será que eu deveria ter dito mais não para ele? E junto com essa culpa, a frustração, né? Porque o que é a frustração? Você tem uma expectativa e essa expectativa não é atendida. Então você tinha uma expectativa de ter um filho diferente dos outros filhos, e em algum momento ele se mostra igual às outras crianças. Então vem a quebra da sua expectativa. E aí vem a frustração. Mas como que eu vou ter um filho diferente dos outros filhos se eu sou uma mãe parecida com as outras mães? Fica aí a pergunta. Porque as mídias, de forma geral, elas fazem a gente acreditar que a mãe nasce pronta, né? A mãe só precisa ter instinto materno, amor sobrando, e tem uma coisa que aparece aí de vez em quando também, que é bem interessante, né? Precisa saber dar limites. Quando a gente fala de educação de filhos, geralmente essas palavras vêm associadas, né? Limite, disciplina, dizer não, tudo isso está associado com uma educação de qualidade. Será que as coisas funcionam bem assim? Será que essas ferramentas do dizer não, do castigo, nessa disciplina acirrada, será que são essas as ferramentas que realmente trazem resultados? Eu posso garantir a vocês que não. Aqui na minha casa é um verdadeiro laboratório. É muito mais complexo do que parece. É muito mais complexo do que você colocar a criança para pensar 2 minutos. Ou de você dizer não algumas vezes para depois dizer um sim. Essa construção da educação dos nossos filhos, ela é tão profunda e complexa que ela exige ferramentas de aporte pedagógico mesmo, que a gente nem imagina, né? Uma delas, por exemplo, é saber como a criança aprende. Para eu ensinar qualquer coisa para o meu filho, eu preciso primeiro entender como as crianças aprendem. E será que a gente tem isso no discurso maternal? Não temos, né? O discurso maternal, ele não está ainda pautado nessa necessidade de ciência. É ciência, precisa de ciência para ser mãe, precisa de ciência para ser uma boa mãe, e mais que isso, precisa de ciência para que você não deixe de viver depois que seus filhos nascem. Porque se a gente não tiver conhecimento de como engajar os nossos filhos numa educação consistente, eu sempre falo consistente, porque consistente para mim tem tudo a ver com qualidade, tem tudo a ver com solidez. Ela distancia esse pensamento de quantidade. Né? É interessante pensar nisso, né? Porque às vezes a gente escuta uns discursos quantitativos que fazem a gente acreditar que quantidade é sempre relevante. Quer ver um exemplo? Às vezes dizem para você assim: olha, você tem que ter um tempo com seu filho, um tempo de qualidade. Será que não dá para fazer um tempo de qualidade também quando você está longe do seu filho? Será que não? Será que essa quantidade de tempo junto com a criança, ela tem relevância? Obviamente que ela tem relevância. Mas será que a qualidade, ela é construída por si só nesse tempo junto? Será? E que qualidade é essa? Né? Que todo mundo fala que educação de qualidade com os filhos é tempo dedicado a eles. Mas como é que se dedica esse tempo? Qual é a escola que te ensinou a ser mãe? Não existiu. Quando a gente brincava de casinha, as meninas da nossa geração, né? Quem tem aí, eu tenho 42 anos, quem é dessa geração,
da geração também de 30 anos, que eu tenho uma irmã mais nova, também brincou muito de boneca. A brincadeira de boneca, ela nos ensinou muito pouco sobre ser mães, né? Ela trabalhava muito com essa questão do instinto maternal e do amor. Mas dos instrumentos para educar, ela tratou muito pouco. A falta de conhecimento, de ferramentas que nos auxiliem a educar os nossos filhos, fazem com que nós tenhamos esses sentimentos constantes de culpa e frustração. Nós não somos culpadas e nós não podemos ficar frustradas porque não temos esse conhecimento, né? Esse conhecimento nos é negado pelas mídias, não tem escola, né, gente? Qual é a faculdade que você faz para ser mãe, o curso de pós-graduação, ou até mesmo um curso livre que te ensine ferramentas realmente eficazes para isso? A gente não tem, tá? Então, o sentimento de frustração, ele vai aparecer e ele vai nos consumir se nós não formos atrás das informações necessárias para poder educar nossos filhos. Ser mãe é um processo constante de formação. Eu sempre digo e repito, porque a boa mãe não é só que tem um instinto amoroso, né? O instinto maternal e o amor, é óbvio que eles são essenciais e eles são as bases para ser mãe. Mas eles sozinhos não constituem você uma mãe, vamos dizer assim, poderosa, né? Vamos usar essa palavra, uma mãe poderosa. Uma mãe que consegue educar com consistência, que não sente culpa, que não sente medo, né? Porque o medo às vezes nos invade de uma forma cruel. Quando você entra numa paranoia, será que eu estou educando o meu filho para ser realmente um cidadão de bem? Será que eu estou educando o meu filho para realmente ser um cara responsável, ser uma moça ética, a minha tendência, gente, é usar o masculino, eu já expliquei, né? Porque são muitos filhos, tá? Mas quando eu digo para vocês, filhos, são filhos e filhas. Como a gente está educando essas crianças, nos aflige. E aí, a gente vai ficar esperando eles crescerem para saber se deu resultado? A gente não precisa disso, tá? A gente não precisa esperar os nossos filhos crescerem para saber se a nossa educação trouxe resultado. O resultado, ele pode ser colhido hoje mesmo. É claro que para eu colher esse resultado, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo. E é isso que a inspiração educativa, né? Ou inspiração educativa ou canal, né? Às vezes eu vou dizer a inspiração educativa, a marca inspiração educativa, tá bom? Vai tentar fornecer para vocês conteúdo, vai fornecer para vocês, e é isso que a inspiração educativa, ou inspiração educativa, o canal, vai fornecer para vocês. Conteúdo de qualidade, ferramentas sólidas, que possam auxiliar na educação dos nossos filhos. Então se inscreve, acompanha os nossos vídeos, curte, comenta, né? Deixa seu comentário, quais aspectos que te afligem enquanto mãe, o que você gostaria que a gente discutisse aqui no canal com vocês, que o objetivo do canal é esse, trazer conteúdo de qualidade, empoderar as mães com ferramentas advindas da ciência, advindas de pesquisa, ferramentas que funcionam, ferramentas que não têm a ver com métodos, assim, Skinners de educação, que depois também a gente vai explicar para vocês direitinho o que é, né? Esses métodos só de castigo, pensar 2 minutos, dizer não, disciplina mais rígida, não tem a ver com isso, embora a gente vá discutir sobre isso, né? A gente vai falar sobre aspectos positivos e negativos dessas metodologias, porque a gente quer que você tenha conhecimento das bases, né? Porque alguém disse para você assim, olha, você tem que botar ele para pensar 3 minutos. Isso vai ser bom. E você vai lá e faz, né? Mas de onde veio isso? Quem pesquisou isso? Por que pensaram nisso naquele momento? Isso foi testado em quem? Para quê? Né? É muito importante saber coisas assim. Porque tem muita coisa que chega para a educação que não nasceu na educação. Né? Nasceu por biólogos, por médicos. E será que eles foram feitos para educar algumas teorias? Talvez não. Elas tenham tido outro objetivo naquele primeiro momento e alguém adaptou
para a educação. Ter esse conhecimento parece que é uma bobagem, mas não é bobagem. Saber qual que é a base efetiva de algumas teorias, né, que nos conduzem para educar os nossos filhos dessa forma ou dessa forma, é de extrema importância, porque me dá o poder da escolha, né? Eu não vou simplesmente repetir o que alguém me disse. Eu vou conhecer a ferramenta de base e eu vou usar essa ferramenta de acordo com a minha realidade. Eu vou usar essa ferramenta ou eu vou descartar, né? A partir do momento que eu percebo que aquele princípio que está inserido nela não tem a ver com o que eu quero para os meus filhos, com a concepção que eu tenho de infância, com a concepção que eu tenho de educação, tá bom? Tudo isso a gente vai discutir aqui ao longo do nosso percurso juntas, né? Se algum papai entrar no canal também será super bem-vindo, porque as ferramentas que que a gente vai discutir com vocês serve tanto para papais quanto para mamães, mas é que, como é uma mamãe que já passou muito sufoco, né? Que tá trazendo um pouquinho para vocês aí do que ela aprendeu e de como funcionou, é quase que natural que a nossa conexão seja maior com as mamães, por isso que eu vou repetir o tempo inteiro aqui, mamães. Um beijo enorme, tô esperando vocês demais aí no próximo vídeo, e não esquece de deixar comentários sobre coisas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui.